Estamos online. Tudo bem, Tudo irmão? bem? Bem, graças a Deus. Que maravilha ter o senhor aqui hoje para a gente retomar a questão da formação, dar uma revisada naquilo que foi falado, né? Que já passou um bom tempo do que a gente deveria ter revisado antes. Então, é bem importante. Está tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Vivendo uma experiência um pouco diferente, mas estou bem. Esse período agora está deixando a gente bem disperso da nossa rotina, né? Com certeza. Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu gostaria que o senhor fizesse a oração, irmão, para a gente começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a gente vai retomar, para quem não participou da formação, esteja um pouco boiando de alto, a gente começou a falar sobre a vida da graça, não foi, irmão? Isso. Sobre como é que ela se manifesta na nossa vida cotidiana, na nossa vida de oração, e qual a importância dela para o nosso progresso espiritual e no sentido da necessidade. Então, eu queria começar recapitulando só um detalhe que ficou na última aula que a gente teve, na primeira e única formação que aí entrou a quarentena, que a gente retomando que a graça, ela teve teologicamente estruturada, ela começou no início com os apóstolos, com Cristo, claro, mas ela teve um forte debate teológico em torno dela quando houve a heresia de Pelágio, certo? Pelágio entendia que a força humana, depois da salvação que Cristo deu na cruz, era suficiente para que a gente alcançasse a salvação da nossa alma. Ou seja, Cristo teria pago por todos os nossos pecados na cruz e agora dependia única e exclusivamente da gente. O que ele era um monge, então ele afirmava isso, porque ele via que havia um relaxamento muito grande quanto à vida, de modo geral, assim, de oração. Então a ideia dele era que a gente precisaria se esforçar, né, para alcançar o céu, que já estava, entre aspas, garantido, mas que não dependeria mais de Deus, dependeria só da gente, só da força humana. E isso foi condenado nos 2 concílios que se seguiram, mas em especial por um gigante da igreja que condenou e começou a teologia toda da graça, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho veio combatendo o pelagianismo e afirmava que não só depende da graça o nosso esforço para que ele seja sobrenatural, mas tudo que a gente faz, de todo modo, depende da graça. Ou seja, tudo é graça. Ao contrário de Pelágio, que a força humana era suficiente. Então, para Santo Agostinho, tudo é graça. Então, agora, claro, com os méritos do nosso Senhor e com a graça que nos é disposta através do batismo, que o irmão vai recordar para a gente depois, a gente consegue alcançar, de fato, a salvação eterna. Mas sempre com a ajuda da graça. Né, irmão? É isso aí. Pode dar continuidade? Sim, pode, à vontade. Então, nós precisamos olhar para todo tipo de conhecimento, principalmente conhecimento sobre a vida espiritual, tanto numa realidade teórica e também prática. Porque senão nós paramos nos extremos e fica algo ineficiente. Se paramos no
da parte teórica, só no conhecimento intelectual, nós corremos o grande risco de viver o orgulho da inteligência, ou seja, o orgulho espiritual. Se paramos só na vontade, na parte prática, nós paramos no orgulho da vontade e entramos na ignorância. Então, nós precisamos conciliar o conhecimento teórico e prático da vida espiritual e procurar já trazer para o nosso dia a dia. Então, falando sobre a graça, diante daquilo que você já apresentou e já expôs, é importante a gente desenvolver essa revisão a partir do quê? Da nossa realidade, daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Nós estamos vivendo um período onde nós precisamos ficar em casa. Foi pedido isso para nós e nós estamos vivendo dessa forma. Mas nós vamos viver isso de qualquer forma, de qualquer jeito, ou vamos dar sentido para esse tempo? Nós vamos dar sentido para este momento que nós estamos vivendo? De que forma? Então, a vida da graça, ela nos chama a poder viver aquilo que é a ação interior de Deus, mesmo ficando em casa, vamos dizer assim. Detalhe, como que nós vamos desenvolver a vida da graça, a vida interior, que começa lá no batismo? Como que nós vamos desenvolver uma vida espiritual fecunda, distante da Eucaristia, distante do sacramento da confissão? A maioria das pessoas não tem acesso hoje nem à Eucaristia nem à confissão. Como que nós vamos desenvolver a vida espiritual distante de dois sacramentos essenciais para a nossa vida espiritual? Muitas pessoas nesse tempo não estão conseguindo adaptar e compreender como viver a vida espiritual. Muitas pessoas estão entrando em conflito e perdendo o rumo, a direção de como conduzir as suas vidas. E nós, na condição de cristãos católicos, nós precisamos parar para poder refletir o que é que Deus quer nos ensinar com tudo isso. O que é que Deus quer nos mostrar com tudo isso e como nós podemos desenvolver a nossa vida da graça ficando em casa, um exemplo, e vivendo todo esse processo, aonde nós ficamos mais voltados para as redes sociais, vamos dizer assim, recebemos muitas informações e a maioria delas informações negativas. Então, a tendência é de entrarmos em pânico, de pararmos no medo, de distanciarmos da fé e da confiança em Deus. Então, nós vamos avaliar a vida da graça, a vida interior, nessa realidade prática que nós estamos vivendo. Então, a primeira reflexão é essa. Como que eu estou olhando para a minha vida espiritual a partir disso? Entende? Sim. Nós precisamos olhar para a história da igreja. Olhando para a história da igreja, a gente percebe que muitos santos passaram longos períodos distante da Eucaristia e distante da confissão. E nós, até então, tínhamos o hábito de estar próximo da Eucaristia e próximo da confissão. Como que os cristãos, ao decorrer da história da igreja, e até muitos santos, viveram distante da Eucaristia e da confissão, e agora, o que nós podemos tirar de proveito disso? Será que nós fomos beneficiados ou não? Entende? Então, eu acredito que nesse momento é hora de reportar a história da igreja para poder avaliar como que os cristãos, como que os santos viveram lá no passado, para a gente poder também adaptar a nossa realidade. Certo? Então, falando da vida da graça, da vida interior, nós precisamos entender que, mesmo distante da Eucaristia, vamos dizer assim, distante do sacramento da confissão, nós precisamos rezar. Nós precisamos
crescer na nossa vida de oração. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. E Deus, ele está permitindo que a gente pare, dê uma atenção maior para a nossa vida espiritual no sentido de sair do ativismo. Então, acredito que a maioria das pessoas deixou aquela vida ativa para poder ficar em casa. Consequentemente, o sair da vida ativa vai me levar a refletir. E refletir numa dimensão espiritual, então eu vou refletir a minha vida de oração. Como que está a minha vida de oração? Como que eu vou rezar? O que eu preciso rezar durante esse período, durante esse tempo? Como que eu vou desenvolver essa vida da graça que começa no batismo? Como que eu vou desenvolver esse organismo espiritual que foi falado, né? Na verdade, nós estamos aqui revisando, né, de forma assim, prática, aquilo que foi falado na primeira formação. Entende? Então, nós precisamos, a primeira coisa é olhar para dentro de nós. Nós não podemos perder isso de vista. A vida interior, a vida da graça, a vida eterna começada, é, na prática, o olhar para dentro de nós. Para nós vermos a Deus, tomar posse da graça de Deus, desenvolver a nossa vida espiritual, nós precisamos olhar para dentro de nós. O ativismo, a correria do dia a dia, as preocupações, as inquietações, a agitação, a ansiedade, nos tira de nós mesmos, nos levando para fora de nós. E a vida interior é o contrário, é olhar para dentro de nós, para ter esse encontro com Deus, ter esse encontro com a caridade perfeita que começa em nós. Então, nós não podemos perder isso de vista. Infelizmente, muitas das vezes nós buscamos a consolação, buscamos a vida espiritual, buscamos uma intimidade com Deus, buscando as coisas fora de nós. Mas é o contrário. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Por que olhar para dentro de nós? Porque, como diz Santa Teresa, o próprio Deus está dentro de nós, no centro da alma, na sétima morada. Então, se o próprio Deus está dentro de mim, dentro de cada um de nós, na sétima morada, nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual e galgar e trilhar morada a morada para poder cada vez mais ir tomando posse e aproximando de forma clara e experimental, conhecer Deus que está dentro de nós. Irmão, só um parêntese para o senhor complementar. Pode falar. Por favor. É porque tem gente que talvez, que vai acompanhar agora ou depois, que não sabe muito bem o que é a morada de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Você pode explicar, a grosso modo, pequeno, o que são as moradas de Teresa d'Ávila? Sim. Na aula anterior, nós falamos sobre a vida espiritual dentro da realidade das 3 vias. A via purgativa, iluminativa e unitiva. Então, existe um organismo espiritual que desenvolve dentro de nós, a partir do batismo, a graça que nós recebemos do batismo, a graça santificante, ela desenvolve em nós, cresce em nós a partir da caridade e, consequentemente, nesse movimento do organismo espiritual, nós vamos passando de uma via para outra. Ou seja, nós entramos na via purgativa com o rompimento do pecado mortal e vivendo a vida em estado de graça. Então, vivemos a vida purgativa, a via purgativa. Depois, a alma, depois que ela vai desenvolvendo a vida espiritual, ela entra na via iluminativa e depois ela passa para a via unitiva. A diferença entre a via purgativa e unitiva e iluminativa, aí também tem uma diferença da ascética e da mística, como foi falado na aula anterior. A via purgativa está ligada à vida ascética, a via iluminativa relacionada também à ascética. E a via
unitiva está relacionada à vida mística. As moradas, Santa Teresa usa as moradas e também faz uma relação com essa caminhada, com esse passo a passo da vida espiritual. Então, quando a alma ela tem a experiência de viver o estado de graça, já de permanecer em estado de graça, ela entra na primeira morada. Essas moradas, elas estão dentro de nós. Como eu falei, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos desenvolver esse organismo espiritual dentro de nós. E a cada passo que vamos desenvolvendo na nossa vida espiritual, nós vamos passando de uma morada para outra. Então, Santa Teresa, ela descreve a vida espiritual dentro de 7 moradas. Que as 2 primeiras moradas se refere também à via purgativa. A terceira morada se refere também à via iluminativa. E da 4ª à 7ª morada, a via unitiva. Então, este é um caminho que nós todos somos chamados pelo próprio Deus, que está na 7ª morada, no centro da alma, a poder trilhar. E como nós vamos trilhar? Como eu estava falando, com a nossa vida de oração. Com outros meios também, com os sacramentos da confissão, da Eucaristia e outros meios. Então, só para a gente poder situar, dentro de nós esse passo a passo da vida espiritual. E também não é do dia para a noite que nós vamos passar de uma morada para outra. Não é dentro de 10 dias que vamos chegar na 7ª morada. Pode acontecer. Mas é todo um percurso, um processo laboroso de entrega, de doação, de cultivo do desejo de perfeição para podermos desenvolver esse passo a passo das moradas. Também vou voltar em outro ponto para a gente poder situar em relação ao batismo. Para a gente poder entender, talvez tem alguém assim que não esteja entendendo. Quando eu disse que a vida espiritual começa no batismo, nós precisamos entender que no batismo nós recebemos a graça santificante. E a graça santificante, ela é alimentada pela graça atual. Então, todas as vezes que nós rezamos com fé, todas as vezes que nós temos atitude de fé, ou seja, fazemos ato de fé, a graça atua em nós e vai, consequentemente, alimentando a graça santificante, que está em nós desde o nosso batismo. Para isso, nós precisamos permanecer em estado de graça para poder desenvolver o crescimento na graça santificante por meio da caridade. No batismo, nós recebemos a graça santificante, recebemos também a fé, a esperança e a caridade. Para desenvolver a caridade e crescer na graça santificante, nós precisamos de ato de fé. Nós precisamos ter atitude de fé. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Nós não podemos viver uma fé estática. Nós precisamos viver uma fé em movimento, a partir do estado de graça. Se paramos no pecado mortal, se mergulhamos no pecado mortal e não temos o interesse de desenvolver a vida espiritual e sair do pecado mortal, estamos fora do castelo, ou seja, fora de nós mesmos, fora da primeira morada. Se nós temos a atitude de confessarmos, se temos a atitude de poder romper com o pecado, nós vamos permanecer aí no estado de graça e desenvolver esse movimento em nós a partir da oração. Certo. Alguma dúvida? Pode continuar? Só um comentário adendo disso que o senhor falou. Primeiro, assim, sempre pensando em quem está de fora, né? Talvez pela primeira vez. Estão sendo usadas 3 referências principais, né? As moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? As vias do Garrigou Lagrange e a vida ascética e mística do Tanqueray, correto? Isso, correto. Então, os 3 se complementam, um contradiz o outro, mas são 3 formas distintas de ver o mesmo caminho espiritual.
A graça, quando se manifesta dentro da vida do cristão, dependendo do aspecto, da forma que ela se manifesta, a gente distingue ela de alguma maneira, como a graça atual, a graça santificante, e assim por diante. Por isso, essas distinções, né, de tipos de graça, entre aspas, sendo que a graça é o próprio Deus, né? Graça por excelência. E acho que era esse o comentário, mas só para retomar, assim, quem talvez esteja pegando agora, né, esse tipo de assunto. Pode continuar, irmão. Sim. Pensamos assim, a graça é um dom de Deus. Então, Deus nos dá de forma gratuita a graça porque Ele nos ama. Então, e a graça, ela tem algumas definições distintas na maneira de ação, de agir. Então, como você colocou, a graça santificante é aquela que nós recebemos no batismo que vai nos santificar. A graça atual é aquela que alimenta a graça santificante. Até na aula anterior, eu falei fiz a comparação do tanque de combustível com o posto de gasolina, vamos dizer assim. Porque é como se o tanque de combustível fosse ali a graça santificante e o tanque, ou seja, o combustível que nós recebemos é a graça atual que vai o quê? Alimentando a graça santificante. Todo esse movimento está dentro de nós. Está em cada um de nós. Certo? Então, e existem outras definições, mas aos poucos nós vamos falando, né? Definições de graça, né? Para a gente poder entender como que funciona. Então, dentro de uma realidade prática, nós estamos vivendo esse tempo, talvez distante da igreja, do Santíssimo Sacramento, distante daquilo que é a confissão, como a gente já falou. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos construir uma capela dentro de nós. Certo? Muitos santos, vários santos na história da igreja, usaram dessa linguagem numa realidade teórica e prática dessa construção dessa capela. Para saber que Deus está dentro de mim e eu preciso olhar para dentro de mim e viver essa experiência. Então, Santa Faustina, ela usa desse argumento, né, dessa construção da capela, do voltar para o interior da alma. Só que nós precisamos entender, para não correr o risco, como você colocou, né, do Pelágio, né, do pelagianismo, que esse movimento de buscar dentro de nós não é algo somente com as nossas forças humanas, mas tudo é por ação da graça de Deus. Detalhe, quando nós temos uma atitude de rezar, temos uma atitude de ir para o sacramento, quando nós temos uma atitude de olhar para dentro de nós, uma atitude de construir a capela em nós, já é por ação da graça. Deus, ele age primeiro. Muitas das vezes nós achamos que fomos nós que agimos, mas na verdade Deus sempre ele tem a iniciativa pelo movimento da graça. Então nessa construção da capela dentro de nós, por mais que a gente tenha que ter o uso do livre-arbítrio, mas existe um toque da graça de Deus que nos move, e aí existe também a nossa ação, né, do livre-arbítrio, para poder permitir o toque da graça de Deus em nós. Então, nessa construção dessa capela dentro de nós, nós vamos desenvolver aí a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. É importante nesse período, de fato, a gente fazer isso com atitude de fé. Por quê? Porque nós temos uma tendência de fugir de nós mesmos. Imagina, todos aí, um exemplo, em casa, aí começa a vir as preocupações. Tem conta para pagar, aí começa a ficar preocupado com as contas. Aí começa a ficar inquieto.
A inquietação já é um sinal claro da voz do demônio. Já é um sinal. Nós ficamos inquietos em casa. Então nós temos o quê? Ali a tendência de olhar para fora de nós. Então a gente vai ficando ansioso. Aí entra aquele momento. Eu fico inquieto, eu fico preocupado. Aí eu começo a preocupar com as dívidas. Eu começo a ficar, muitas das vezes, ocioso. Aí eu vou na geladeira. Aí eu vou para a cama. Aí eu vou para a televisão. Geladeira, cama, televisão. Geladeira, cama, televisão. E eu vou só buscando coisas fora de mim. Essa construção da capela é para que a gente use de forma ordenada aquilo que está fora de nós. Entende? Nós precisamos usar de forma ordenada aquilo que está fora de nós. Para isso, nós precisamos usar da fé. Nós precisamos ter atitude de fé. Nesse movimento dessa construção da capela, nessa atitude de fé, querendo ou não, nós precisamos nos conhecer um pouco para poder ter essa atitude e para poder ter eficácia nesses movimentos, nós precisamos nos conhecer um pouco. Pelo menos o uso básico daquilo que é as nossas faculdades. Como falei na aula anterior, nós precisamos saber que quem ordena a nossa vida é a inteligência e a vontade. Inteligência e a vontade. Precisa reger a nossa vida. Nós não podemos deixar aquilo que é a desordem da imaginação, o movimento das paixões, a desordem dos nossos sentidos, nos tirar de nós mesmos. Entende? Então, nesse movimento do organismo espiritual, por meio da atitude de fé, nós precisamos olhar para dentro de nós e, consequentemente, olhar para as nossas misérias. Olhar para os nossos pecados. Olhar para as nossas limitações. Olhar para as nossas fraquezas. Porque senão nós vamos fugir de nós a todo momento e não vamos rezar com verdade. Não vamos cultivar esse organismo espiritual com verdade. Então, percebe-se o quê? Que esse é um grande desafio. Recentemente, uma das minhas irmãs de comunidade, em uma pregação, ela disse: nós precisamos aprender a rezar com verdade. Ou seja, ou melhor, de verdade. Aí teve uma senhora que questionou ela: mas você acha que eu não rezo de verdade, não? Então, o rezar de verdade, muitas das vezes, para muitas pessoas até rezam, mas não reza como se deve. Não reza de forma ordenada por meio do ato de fé, com ato de fé, e está distante daquilo que é a construção dessa capela no interior. Veja só. Imagina uma pessoa distante agora do sacramento da confissão. Se a pessoa está em pecado mortal, o que ela vai fazer? Se ela peca mortalmente, o que ela vai fazer? Qual que é a solução? É de se pensar, não é? Então, o pecado mortal, nesse sentido também, ele gera como se a alma da gente declarasse propriamente que nós somos inimigos de Deus. O Padre Paulo Ricardo comentava sobre isso no curso de Engenharia da Santidade, que o pecado mortal ele nos leva à inimizade de Deus. Então, por isso que corrobora o que o senhor falou em relação à graça. Não pode haver estado de graça em pecado mortal, porque o estado de graça significa uma amizade com Deus. Enquanto o pecado mortal é uma inimizade. Eu deliberadamente me torno inimigo de Deus. A não ser que não existe pecado sem consciência. Então, eu deliberadamente tenho aquele ato de pecado mortal. Então, deliberadamente, ainda que não seja a minha intenção propriamente, eu não me ache isso, eu não sinta que eu sou inimigo de Deus. Pelo contrário, ainda digo que amo a Deus e tudo mais. O meu ato de vontade, que perpassa pela minha razão também, que me levou àquilo, me atesta como inimigo de Deus. Então, é muito séria essa questão do estado de graça, a necessidade de estar em estado de graça,
contra você está em pecado mortal. Porque, complementando, se a gente morrer agora, não estiver em estado de graça, a não ser que haja uma misericórdia extraordinária pela contrição perfeita, que a gente pode falar depois mais sobre isso, ou tem um sacerdote que possa nos confessar pouco antes de morrer, ou recebemos o sacramento da extremação, é inferno. Não tem outra opção. Nem purgatório, é inferno. Morrer em estado em pecado mortal é algo grave, que a gente não para pensar muito bem. É isso aí. Esse detalhe que você coloca a respeito da contrição perfeita entra naquela pergunta do Carlos, na aula anterior. Eu não sei se ele está aí online. Acho que não. Tá não, né? Mas eu vou voltar naquele ponto só para a gente poder entender. Porque na aula anterior, o Carlos fez uma pergunta a respeito da perda da graça santificante quando a alma peca mortalmente. Então, ele questionava, e um questionamento assim muito válido, de que como nós recebemos a graça santificante no batismo, e quando nós pecamos mortalmente, nós perdemos a graça santificante. Então, até conversei, né, com o Samuel durante alguns dias, aprofundando nesse detalhe, porque, assim, de fato, nós, quando pecamos mortalmente, nós perdemos a graça santificante. E como que é essa perda? É a perda do céu, é a perda do nosso encontro com Deus. E a perda do céu, a perda do nosso encontro com Deus, consequentemente, a perda da nossa santidade, é a perda da nossa salvação. Então, nós precisamos o quê? Olhar para tudo isso usando a nossa inteligência, a nossa vontade, mas com ato de fé. Nós precisamos o quê? Olhar não com ato de desespero, mas com ato de fé. Então, nessa situação onde não tem um padre, um exemplo, para poder atender a confissão, se a alma peca mortalmente, ela perde a graça santificante. Para ela adquirir novamente, ela precisa da confissão. Mesmo por meio de uma contrição imperfeita, na confissão ela recebe novamente a graça santificante. Mas se ela não pode confessar, sem a confissão, ela só pode receber novamente a graça santificante por meio da contrição perfeita. E para que a pessoa, ou seja, ou melhor dizendo, para a pessoa receber a contrição perfeita, ela precisa ter um movimento de oração. Ela precisa ter uma atitude clara de fé. Quando nós aqui falamos, estamos aqui conversando, que nós estamos vivendo um tempo que estamos distante da confissão, e aí entramos nessa realidade de pecado mortal, nós precisamos entender o seguinte, que a nossa oração diária tem que gerar em nós, todos os dias, essa contrição perfeita. A busca dessa contrição perfeita, a busca dessa contrição verdadeira. Porque, se Deus livre e guarde, alguém morre nessa condição, sem a contrição perfeita do pecado, ela vai se perder. A alma vai se perder. Mas se ela morre por meio de uma contrição perfeita, sim, ela vai se salvar. Né? Mas o ponto que nós precisamos assim entender e que eu quero assim que fique claro para todos é que nós estamos falando de uma construção de uma capela dentro de nós e que para construir essa capela nós precisamos ter ato de fé na oração. A nossa oração precisa ser uma oração frutuosa, a nossa oração precisa ser uma oração fecunda, e para isso nós precisamos avaliar se de fato a nossa oração ela está sendo uma oração verdadeira, uma oração frutuosa, e consequentemente, por meio dessa oração frutuosa, essa capela ela vai desenvolvendo cada vez mais dentro de mim por meio do organismo espiritual, daquilo que vai sendo construído pelo movimento da graça santificante e da graça atual que vai ali alimentando e vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. Então, nós não podemos perder isso de vista. Quer falar alguma coisa? A Anne perguntou
Se a contrição perfeita não demora um certo tempo para acontecer, como é que a gente alcança a contrição perfeita, por exemplo? Certo. A contrição perfeita, ou seja, o arrependimento perfeito é dom de Deus. É dom de Deus. Aí entra aquela realidade lá do pelagianismo. Ninguém com a sua força humana consegue a contrição perfeita. É Deus que dá. Mas a pessoa precisa estar aberta para poder receber. Vamos pegar o exemplo aqui de Judas e de Pedro. Todos os dois pecaram mortalmente contra Jesus. Certo? Certo. Judas, ele desesperou diante do seu pecado. E Pedro, não. Pedro, ele reconheceu o seu pecado e ele chorou o seu pecado. Detalhe, Pedro, ele chorou o pecado, não foi porque ele ficou com medo de perder o lugar dele na liderança dos apóstolos, não foi porque ele ficou com medo de apanhar dos apóstolos, não foi por medo de ir para o inferno. Pedro, ele chorou o pecado porque ele feriu o coração de Jesus. Ele conseguiu ali uma contrição perfeita depois que ele negou Jesus pela terceira vez. Então, nesse sentido, a contrição perfeita, ela é dom de Deus. A pessoa recebe a contrição a partir da abertura do coração, quando ela olha para Deus e fala, meu Deus, de fato, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso da sua misericórdia, e que a sua misericórdia venha ao encontro da minha miséria. A contrição perfeita ela é alcançada na oração. Esse movimento da contrição perfeita é na oração diária. Esse movimento nós devemos buscar diariamente, todos os dias da nossa vida. Agora, quem vai dar é Deus. Eu espero ter respondido. Acredito que sim, acho que ficou bem claro. Entendeu? Então, algo que é interessante também nesse sentido é porque, assim, a maioria das confissões ela acaba sendo de caráter de contrição imperfeita. Por quê? Quando a pessoa vai para a confissão por medo do inferno, geralmente aquela contrição ela acaba sendo imperfeita. Quando a pessoa vai para a confissão porque feriu o coração de Jesus, aquela contrição ela é de caráter perfeito e aquela contrição é perfeita. Entende? Então existe uma diferença aí. Mas, mesmo sendo de forma imperfeita, por medo do inferno, ela tem o seu valor, no sentido de recuperar a graça santificante e no sentido de voltar a receber Jesus na Eucaristia. Entende? Então, existe essa diferença. Um cuidado, irmão, que a gente tem que salientar, em termos da confissão, a grosso modo, é que hoje em dia é muito banalizado muita coisa. A gente confessa, muitas vezes, de forma displicente, sem fazer um exame de consciência adequado, sem refletir sobre aquilo que a gente está fazendo e sem a vontade interna de mudança de vida. Não quer dizer que você não vai pecar nunca mais naquele pecado X ou Y, mas não é aquela contrição no sentido de me colocar à disposição de mudança de vida. Então, quando a gente confessa dessa maneira, como se fosse para fazer cumprir tabela, porque eu tenho que me confessar toda semana, ou porque eu vou servir no retiro, então eu vou me confessar só por isso, e assim por diante, isso complica, porque é como se a gente fizesse pouco caso do próprio sacramento, como se a gente utilizasse ele para um meio que não a nossa salvação, e não a nossa mudança de vida, para que alcance a salvação, mas para cumprir uma formalidade. E aí corre o risco, isso só Deus é quem pode afirmar, né? E o coração da gente, inspirado por ele, corre o risco da gente mesmo tornar a confissão quase como se ela não tivesse validade. O sacramento está ali, mas é como se a gente não tivesse tomado posse daquilo, não recebesse de coração aberto. Então a gente cria uma barreira. Se a nossa vontade e a nossa razão não está voltada para a mudança de vida, que a confissão exige isso, a mudança, pelo menos o propósito de mudança de vida concreto, é como se ela fosse nula. Sim, é interessante pensar sobre essa questão que você está colocando, e eu peço para que todos estejam assim, atentos a isso, que é o seguinte:
nós temos uma tendência de habituar e receber os sacramentos de forma negligente, de forma imprudente, sem de fato dar o verdadeiro valor, como você colocou. Entende? E como nós estamos falando da construção de um organismo espiritual, que é construir essa capela dentro de nós precisamos entender o seguinte, que, de fato, o verdadeiro valor aos sacramentos pressupõe a vida de oração. Uma pessoa, quando ela não consegue rezar bem, consequentemente, ela vai confessar mal, ela vai receber Jesus mal, ela vai desenvolver todos os sacramentos de forma negligente e imprudente. E isso vai acarretar sérias consequências na vida espiritual da pessoa. Entende? Então, por isso que quando a gente bate muito na tecla, precisamos avaliar e rever a nossa vida de oração, é porque a vida de oração é o que vai dar a base para desenvolver aquilo que é o confessar bem, aquilo que é receber Jesus com dignidade, né, na Eucaristia. Então, essa questão ela é muito séria. Veja só, quando eu apresentei aqui a questão de um pecado mortal e não ter o padre, certo? Quantas vezes nós, durante a nossa vida de igreja, tivemos a oportunidade de confessar e não fomos lá confessar? Ou melhor, ou de outra forma, ou por outro ponto de vista. Quantas vezes eu fui confessar e confessei de qualquer jeito? E agora, de fato, eu quero confessar e não tenho um padre, um exemplo. Veja como agora está fazendo falta o sacramento que eu não dei o verdadeiro valor. Entende? Então isso é muito sério. É importante a gente refletir tudo que nós estamos vivendo também, para a gente poder dar o real e o verdadeiro valor àquilo que nós temos como meio de perfeição, como meio de santidade. Entende? Então, nós precisamos ter essa coragem de olhar para dentro de nós. Exato. Nesse movimento que nós estamos falando sobre a oração, é importante o seguinte, nós precisamos ter atitude de fé, atitude de humildade. Por quê? A fé me une a Deus. A fé faz com que eu acredite em Deus. Faz reconhecer que Deus é Deus. A fé faz nós reconhecermos que Deus é Deus. E a humildade faz reconhecer que Deus é Deus e que eu não sou nada. Entende? Sim. E nós precisamos ir para a oração querendo agradar a Deus. Vamos refletir. Para pensar. Se eu estou indo para a oração querendo agradar a quem? A quem eu estou querendo agradar? Agradar a mim mesmo? Agradar as minhas paixões? Os meus deleites, as minhas vontades? Os meus sonhos, os meus projetos? Ou eu estou querendo agradar a Deus? O grande desafio da oração frutuosa e fecunda é quando eu vou para a oração movido pela fé, querendo agradar a Deus. E esse movimento de fé e de humildade, reconhecendo que Deus é Deus e que eu não sou nada e eu preciso dele, isso precisa gerar em mim, gerar em nós, uma confiança verdadeira na sua misericórdia. Isso é desenvolver a confiança na misericórdia. Entende? Então, Samuel, nós estamos aqui falando sobre esse detalhe da oração, pontuando algumas coisas, para a gente poder entender como desenvolver a nossa vida espiritual. Como poder entrar dentro do castelo e permanecer nas moradas e ir passando de uma morada para outra. Se a gente não der sentido e não entender isso, nós corremos um risco, muitas das vezes, de ficar parado só no conhecimento teórico da coisa, vamos dizer assim. Entende? Mas nós precisamos poder entender esses pontos assim básicos da vida espiritual para a gente poder desenvolver e crescer na vida espiritual.
Né? Exato. Essa questão da oração, dos sacramentos, são meios. Eles vão ser desenvolvidos nas próximas formações, se Deus quiser. A gente está pontuando aqui, mas assim, eles vão ser desenvolvidos nas próximas formações. Certo? Só para a gente poder situar aquilo que é a nossa vida espiritual diante daquilo que foi a primeira aula. Certo? Tem alguma dúvida do pessoal aí? Pode ir perguntando para eles. Que comentaram, acho que a gente acabou entrando, que foi a questão da perda ou não da graça santificante. E eu só ressalto que existe como se fosse uma divergência muito entre aspas acerca do se for perda ou não, por questões teóricas, teologais, digamos assim. No sentido de você não perder algo que você recebe só uma vez no batismo. Mas conversando com o irmão Roberto nesse tempo, a gente chegou ao catecismo, né, do atual, não de Pio, que usa uma palavra que dá o mesmo sentido, que é privar, você se priva da graça santificante. Que acaba, como o Carlos André comentou comigo, acaba tendo o mesmo sentido de você perder. Porque se eu estou privado de algo, eu não tenho mais acesso àquilo. Eu não a perdi em termos de merecimento, porque eu bati muito. Só que eu não tenho acesso nenhum, por escolha minha, quando eu peco mortalmente. Então, eu me privo do pecado mortal da graça santificante. Então, por isso que o Rui Marinho fala de perda também, porque, ainda que seja uma privação, na teoria, que é isso que a gente está discutindo, a parte teórica nesse sentido, é uma privação, na prática é uma perda quase que completa, porque ela só pode ser retomada ou recuperada se e quando a gente alcança a misericórdia de Deus dentro do sacramento da confissão. Sim, eu vou comentar sobre isso diante daquilo que eu falei para você no áudio. Tudo bem? Tá. A Anne perguntou que a contrição, ela sabe que a contrição é uma graça de Deus. Mas se a contrição tem uma morada de santidade específica. Eu acredito que não. Mas o senhor pode falar melhor, talvez. Não, a contrição, nesse sentido, vamos imaginar o seguinte. A contrição está relacionada àquilo que é o arrependimento. O arrependimento do pecado. Certo? Então, é o seguinte. O arrependimento do pecado ele está ligado, está relacionado em toda a vida espiritual. Independente da morada. Independente se está na primeira, na terceira ou na sétima morada. A contrição ela está em toda a vida espiritual, não em uma morada específica ou em um momento específico. Então, quando nós rezamos para fazer o exame de consciência para confessar, ali nós já temos, usando a inteligência, ou seja, a consciência, usando a vontade, o sentimento, de poder ir até o sacerdote e ali acusar os nossos pecados. Nós já devemos ir com esse intuito de acusar o pecado, mas também já com o coração contrito de não mais querer cometer aquele pecado. E Deus ele derrama a graça sobre nós. Isso acontece até mesmo antes de entrar no castelo, até mesmo antes da primeira morada. Para nós podermos ter uma atitude de sair do pecado mortal, por exemplo, lá no início da caminhada, a pessoa ela tem a atitude de sair do pecado mortal. Para poder voltar para Deus, ela teve uma atitude de contrição. Então, percorre toda a vida espiritual. Certo. Certo? Pode seguir. A questão lá do que nós estávamos falando, eu vou tentar fazer uma breve introdução para que todos entendam. Certo? Para eu poder chegar na pergunta do Carlos. Certo. Foi assim, o Carlos ele perguntou a respeito da perda da graça santificante. Uhum.
E como que eu perdo algo? Por exemplo, eu vou perder algo e eu vou retomar esse algo que eu perdi. Sendo que o batismo eu só recebo uma vez. Certo? Então nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus criou o homem, quando Deus ele nos criou no estado de graça santificante. Então nós nascemos ali com a graça santificante. O senhor Só fala antes do que, pecado, né? isso, antes do pecado, Certo. Deus criou no estado de graça santificante. Quando o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva, nós perdemos ali a graça santificante, certo? Nós perdemos por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus e ali ele perdeu o dom da integridade, aquilo que compõe a integridade do homem, a ciência infusa, o domínio das paixões e a imortalidade do corpo, certo? Então ele perdeu a imortalidade, o domínio das paixões e a ciência infusa. Para o homem poder retomar novamente a graça santificante, só com a vinda dos profetas, dos patriarcas, não foi suficiente. Foi preciso vir o Cristo, próprio Deus que se fez homem, e morreu na cruz por nós, para podermos nos dar novamente a graça santificante que perdemos lá com os nossos primeiros pais. E, de forma clara, no batismo. Então, no batismo, nós ali recebemos a graça santificante. Uhum. Recebendo a graça santificante no batismo, quando pecamos o pecado venial, nós não perdemos a graça santificante. Mas com o pecado mortal, toda pessoa perde a graça santificante. Aí entra esse ponto que você colocou. Por quê? O Catecismo de São Pio X fala que quando a alma peca mortalmente, perde-se a graça santificante. São João Paulo II diz, quando a alma peca mortalmente, a alma é privada da graça santificante. O Tanqueray diz lá no livro dele, no compêndio, que quando a alma peca mortalmente, a graça santificante é expelida da alma. Então, três termos distintos, mas que no fundo, quer dizer a mesma coisa. Certo? Agora, vamos tentar entender um pouco metafisicamente como que isso funciona. Conversando com o nosso fundador, ele foi me explicar como que acontece esse movimento. Deus, ele sustenta todas as coisas no ser. Ou seja, Deus, ele criou o homem, a imagem e semelhança. Então, Deus, ele, na criação do homem, ele deu uma graça, ou seja, ele agiu por meio de uma graça ali na criação do homem, chamado potência passiva ou graça obediencial. O que é isso, irmão? Essa potência passiva ou graça obediencial significa que Deus, ele sustenta a nossa existência. Deus, vamos pensar o seguinte, se Deus parasse de respirar, ou melhor, parasse de nos sustentar, esquecesse de nós por um segundo, nós deixaríamos ali de existir. Deus, ele nos sustenta a todo momento. Então Deus, ele nos deu essa graça de permanecer existindo. Depois que Deus nos deu essa graça de permanecer existindo, ele nos deu as demais graças. E aí entra a graça suficiente, que nos faz ir até ele, a graça atual, que alimenta a nossa fé, a graça santificante, que nos santifica. Então, quando nós pecamos mortalmente, nós perdemos a graça santificante e permanecemos só com essa potência passiva, ou seja, com essa graça obediencial. Nós permanecemos ali existindo. Nós não deixamos de existir com o pecado mortal, mas perdemos a graça santificante. Para recuperar a graça santificante, é necessário o batismo, Perdão, só um momento que eu vou fechar a janela aqui. Tudo bem. Voltei.
Então, Sincera confissão. voltando. Para recuperar a graça santificante que nós perdemos com o pecado mortal, não é preciso ser batizado novamente. Porque o batismo ele é indelével, é só uma vez. Então, para recuperar a graça santificante, é preciso a confissão ou a contrição perfeita. Porque a pessoa, pela misericórdia divina, pode receber a contrição perfeita. Entende? Então, é por esses dois meios, depois que a pessoa é batizada, que ela peca mortalmente, que ela recebe novamente a graça santificante que ela perdeu. E, de fato, ela perde. Ela permanece só com a graça obediencial de continuar existindo. Ela continua existindo, como filho de Deus. Mas, infelizmente, uma situação de pecado mortal, uma situação ali de ser literalmente conduzido pela sua natureza pecadora. Entende? Eu acredito que, assim, o que deu para entender é nesse sentido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou fazer um comentário e a Ana fez uma pergunta. Acho melhor só responder a primeira pergunta e depois eu comento. Que ela perguntou se a graça santificante anula o pecado original. Eu não entendi. Repete, por favor. Ela perguntou se a graça santificante, que a gente recebe no batismo, se ela anula o pecado original. Certo. Eu posso comentar quando o senhor reflete? Sim, pode comentar. Eu diria para ele que não anula. No sentido de, o que anula o pecado original é a própria entrega de Cristo por nós na cruz. Anula, entre aspas. Ele paga o que foi ofendido. Mas ele não tira o nosso demétrio de pagar também o que a gente precisa. Certo? Irmão, acho que vai encerrar em 20 segundos, aí eu vou lhe chamar de novo, para a gente continuar. Tudo bem. Tá? Que está aparecendo um tempo aqui que creio que seja do limite da live. Então eu vou encerrar, aí eu te chamo de novo. Pronto. Dando seguimento, irmão, você está me ouvindo? Tudo bem? Sim, pode falar. Tá. Então, ele não anula porque o que paga o pecado original é o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Santo Anselmo fala isso no livro chamado Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem. Ele diz o seguinte, que como foi uma ofensa a um Deus infinito, que gera por consequência uma ofensa infinita, somente um sacrifício infinito poderia equivaler. Que é por isso a necessidade do Cristo se fazer homem e morrer por nós. Então, o que paga o pecado original é o próprio sacrifício e obediência de Cristo. Todavia, ele não nos livra da consequência natural daquilo, porque ele mesmo teve que passar por isso, que é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, por conta do pecado original, a gente ainda recebe isso. Todavia, a ofensa infinita a Deus, ela está sanada pelo sacrifício de Cristo. Mas a gente tem que perpassar pelo mesmo caminho que ele. Por isso o Calvário e a cruz também é parte da vida do cristão. Então, não, a graça santificante, ao meu ver, não anula o pecado original nesse sentido. E um comentário que talvez ajude é porque existem duas denominações para os sacramentos, que são, só relembrando quais são: batismo, a confissão, penitência, no caso, a confirmação, que é o crisma, a Eucaristia, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e do matrimônio. De todos esses, eles são chamados de sacramento dos mortos e dos vivos. Entende? Sacramento dos mortos são, apesar de a gente pensar na unção dos enfermos a primeiro momento, o sacramento dos mortos são o batismo e a penitência. Por quê? São chamados de sacramento dos mortos. Porque quando a alma está ainda sem o batismo ou em estado de pecado mortal, ou seja, numa inimizade com Deus, a alma ela está como que morta. Por isso o batismo
E o sacramento da penitência, da confissão, eles são os sacramentos dos mortos, que são os mortos que precisam, né? Nós que estamos mortos, desperta tu que dormes, a gente precisa, de fato, voltar à vida. E a gente tem dois meios. O primeiro é o batismo, e o segundo é o sacramento da penitência, que faz a gente retomar, recuperar o estado de graça, para que a gente possa seguir na vida sobrenatural, num trato de amizade com Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Que é a relação, que é a oração, é o trato de amizade com Deus. E se a gente se afasta disso, a gente se torna automaticamente inimigo de Deus. Por isso, então, esses dois sacramentos são conhecidos como sacramento dos mortos. Logo, complemento o que o Senhor falou, no sentido de, quando a gente peca mortalmente, a gente perde ou se priva, mas vamos usar a denominação etimológica de perda, a gente perde o sacramento, porque a gente automaticamente, não é que Deus retire aquilo, está marcado em nós pelo batismo, como nosso. É que nós deliberadamente retiramos a graça de nós mesmo. Então, eu, por um ato de vontade, retiro a graça de mim. Estou em pecado mortal, logo inimigo de Deus. Então, eu estou morto, né? Porque se Deus é vida, como o próprio Cristo fala, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, eu estou fora dele, eu estou morto. Por isso, então, o sacramento da confissão, como o sacramento dos mortos, para que pode, de fato, me retomar, me dar a possibilidade de me unir novamente com a graça santificante. É isso mesmo. É interessante pensar, quando você diz assim, as consequências do pecado original, né? Nós, como já foi falado, se a gente for entender na prática o que é perder o domínio das paixões, né, que é aquela ação da própria concupiscência em nós, a natureza ferida com o pecado. A nossa natureza é uma natureza ferida com o pecado. Então, nós temos uma inclinação, por meio da nossa natureza, a fazer o mal. Nós temos uma inclinação, por meio da nossa natureza pecadora, a ferir o coração de Deus. E a morte de Cristo na cruz nos dá o quê? É a garantia de podermos resgatar, né, por meio daquilo que é o sacramento do batismo, por meio daquilo que é o desenvolvimento do organismo espiritual, de poder resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que ficou distante de nós, aquilo que era considerado até impossível antes da vinda de Jesus. Então nós precisamos, quando eu falo assim, ter a coragem de olhar para dentro de nós, é porque nós precisamos ter a coragem de olhar para a nossa natureza pecadora. E que nós somos muito limitados, que nós precisamos da graça de Deus. E para isso nós precisamos confiar na graça de Deus, né, desenvolver todo esse processo que a gente está conversando aqui desde a primeira aula. Exato. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Acho que por hora não. O senhor, pela hora que já avança, o senhor pode introduzir como vai ser o próximo passo, né? A gente fez uma grande revisão na prática aqui, né? Do que a gente já tinha falado na primeira aula, com alguns pontos, assim, para elucidar algumas coisas. Então, o senhor pode introduzir o próximo tópico. E aí a gente já dê a introdução e segue na próxima live, quando tiver a oportunidade. Aí o senhor pode dar seguimento. Sim. É o seguinte. Eu acredito que todos tenham recebido a primeira formação, né, a primeira aula. É importante poder estudar aquela formação para tendo ali conhecimento com os conceitos e com os termos, aprofundando e olhando para dentro de si, para poder já ir percebendo como que Deus vai atuando e Deus vai agindo na nossa vida. Não é em uma aula ou em uma formação, vamos dizer assim, que a gente vai pegar tudo e vai conseguir colocar em prática. Mas por uma aula e uma formação, aí nós vamos cultivando o desejo de perfeição, vamos conhecendo aos poucos sobre a vida espiritual, entende? Mas isso precisa acontecer. Nós não podemos deixar de lado esse processo de estudo, esse estudo sozinho, vamos dizer assim, sobre a vida espiritual, certo? Sim. Então, foi feita assim uma introdução lá na primeira, né, de forma ampla, e aqui a gente voltou em alguns pontos.
Agora, para a próxima, vai ser falado sobre os 3 meios negativos da busca de perfeição. Ou seja, as 3 formas negativas da busca de perfeição. Ou seja, as falsas noções de perfeição. Tem gente que acha que está crescendo na vida espiritual, que está desenvolvendo a vida espiritual e já está lá na 5ª morada. Só que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma ilusão. Acha que está muito avançado na vida espiritual, mas na verdade não está. Talvez acha que está lá na 3ª morada, mas está até fora do castelo. Talvez. Por quê? Porque a pessoa não se conhece direito. Talvez a pessoa não tenha conhecimento de coisas pontuais da vida espiritual que iria situar, dando a ela ali, como Santa Teresa fala, a capacidade de ter consciência onde está na vida espiritual. Então, nós precisamos, querendo ou não, por mais que nós estamos falando de mistério de fé, mas nós temos que ter pelo menos uma noção básica de onde nós estamos na vida espiritual. Santa Teresa fala sobre isso. Então, falar sobre falsas noções de perfeição, diretamente, é falar sobre os incrédulos, fala sobre os incrédulos, sobre os mundanos e sobre os devotos. As pessoas que vivem falsas devoções. Então tem muita gente aí sendo iludido, vivendo em incredulidade, muitas pessoas vivendo de forma mundana e muitas pessoas vivendo uma devoção que não leva ao progresso espiritual. Isso. Então, diretamente vai ser falado sobre isso na próxima formação. Eu acho só 2 pontos. O primeiro é que se alguém se identifica como namorada, eu já estou na 5ª, na 6ª, eu estou levitando já dá noção que tem alguma coisa errada com a pessoa. Porque, normalmente, creio eu, que uma pessoa que esteja de fato numa morada muito elevada, né, ou no estado emitido já com Deus, talvez, jamais vai se identificar assim. Pelo contrário, vai sempre, pode até ter consciência, mas por uma humildade tão grande, ele sabe que, por merecimento próprio, sem o auxílio da graça, ele não mereceria nada. Não chegaria onde está. Então, ele não falaria isso. Eu já estou na 5ª morada, então me respeite, sei lá, qualquer coisa assim. É isso mesmo. Geralmente a pessoa ela não vai se identificar onde ela está na vida espiritual. Ela vai deixar na responsabilidade do diretor espiritual e geralmente a pessoa nesse grau de santidade ela vai procurar ao máximo não se expor. Ela vai querer que as pessoas olhem para ela não com o olhar que ela ali seja uma santa ou um santo, mas que ela seja menosprezada. Sim. A alma santa, ela pensa ao contrário. Então ali ela tem uma atitude de humildade. É isso mesmo. Isso me lembra São Felipe Neri, que quando ele já estava com fome de santidade ainda em vida, ele costumava fingir que estava a porre no meio da rua. Ele costumava andar meio como se estivesse bêbado, fingindo estar bêbado, para que as pessoas parassem de tratá-lo como se santo já fosse. Ele ficava muito incomodado. É verdade. São Felipe Neri, ele teve várias atitudes nesse sentido, né? De pura humildade diante de tudo que ele estava vivendo. Qual que é o outro ponto? É que essas falsas devoções... Noções. Isso. Me lembra justamente as falsas devoções do Montfort. Então, acho que quem leu o tratado, essas falsas espiritualidades, essa falsa humildade, isso tudo, vai conseguir assimilar com uma facilidade. Porque no tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora, ele comenta justamente das falsas devoções, das falsas espiritualidades, das falsas aquilo que aparentam ser boas, né? Ainda que a pessoa às vezes esteja de boa fé, mas na verdade são mais prejudiciais do que positivas. Com certeza, eu acredito que é nessa linha, é nesse sentido, essa falsa devoção. E para a gente encerrar, a Anne pediu para comentar um pouco sobre a primeira morada. Você pode comentar um pouco sobre ela? Sim. É importante a gente entender o seguinte. A alma, quando ela entra no castelo,
ou seja, que ela consegue entrar para dentro de si, ela entra na primeira morada. Carismaticamente falando, muitas pessoas entram na primeira morada no fervor da renovação. Então, muitas pessoas passam da primeira morada quase sem perceber e já vai para a segunda. Outras pessoas passam pela primeira morada não dentro de uma espiritualidade carismática, vamos dizer assim, mas dentro de outro carisma, certo? Então, o importante é entender o seguinte: na primeira morada, a alma ela ainda não tem uma constância na oração. Uma das coisas que caracteriza claramente a primeira morada, a alma ela é cega e surda. Cega, surda. Entende? Então, ela ali não tem uma constância na oração. A alma na primeira morada, ela reza aí um exemplo. De 7 dias na semana, geralmente ela reza aí uns 4 dias, 3 dias. Ela tem uma inconstância ainda na oração. Detalhe, para permanecer na primeira morada é preciso ter uma constância no estado de graça. A pessoa pode até pecar mortalmente, uma vez ou tipo assim, a pessoa ela peca mortalmente hoje, aí ela vai lá e confessa. Aí ela passa aí 2 meses sem pecar mortalmente. Aí ela cai de novo. Aí ela retoma. Aí ela passa aí 1 mês sem pecar. Aí ela retoma. A alma na primeira morada ainda está muito vulnerável ao pecado mortal. Ainda não consegue vigiar sobre os pecados veniais deliberados. Então a alma na primeira morada, ela está muito vulnerável nesse sentido. Entende? E é uma luta para poder rezar. A alma na segunda morada, ela já tem uma constância na oração. Uma das coisas que dá facilidade para a pessoa identificar se ela está na primeira ou na segunda morada é se ela consegue ter uma oração habitual. Se ela consegue rezar todos os dias. Um exemplo, uma pessoa que reza o rosário todos os dias, certeza que essa alma está na segunda morada. Pelo menos. Claro, que em estado de graça. Uma alma vivendo, lutando para viver o estado de graça, reza o rosário todos os dias, ou reza a sua oração pessoal todos os dias, participa da missa aí umas 3 vezes por semana, confessa aí 1 vez por mês, essa alma ela está na segunda morada. Agora, se a alma não consegue rezar todos os dias, oscila muito na oração e ainda, de quando em vez, fica visitando o pecado mortal, isso é sinal que ela está da primeira para fora do castelo. Rasamente, o que dá para falar nesse momento sobre a primeira morada é isso. Ótimo. Não sei se deu para entender assim. Sim, deu. Esclareceu muito. Então, irmão, pela hora que já avança, a gente vai encerrar e já pensando na próxima, que eu já fiquei ansioso, né, para que a gente continue esse assunto, que é muito estimulante. E a parte que mais toca é justamente trazer isso para a prática, que é o objetivo da gente aqui, né? Isso. Não só teorizar, digamos assim, mas trazer isso para a vida prática da gente, para que a gente possa entronizar tudo isso que está sendo falado e fazer progresso espiritual na vida da gente. Certo? Certo. É isso. O meu recado é esse, né? Para que a gente procure não só ter o conhecimento teórico de tudo que está sendo ensinado, né? Falo isso a partir de mim. Nós precisamos querer viver isso na prática na nossa vida. Entende? Então, procurar dia após dia, né, desenvolver a nossa vida espiritual a partir de todo o conhecimento que a gente vai adquirir. Ótimo. Você pode fazer a oração, então, final? Posso. Então, vamos pedir a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, para que o Senhor possa nos ajudar a viver a fé, a humildade, a confiança na misericórdia, o querer fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas, que a Virgem Maria venha nos ensinar a rezar com verdade, com honestidade, a olhar para dentro de nós
a tirar tudo aquilo que nos leva para fora de nós e podermos ter esse olhar para dentro de nós. Que a Virgem Maria nos ensine a construir essa capela dentro de nós, que a Virgem Maria nos ajude a entrar no castelo, a permanecer no castelo e a poder crescermos a nossa vida espiritual para podermos chegar à santidade segundo a vontade do nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vocação. Até mais. Amém. Até mais.